entendemos por responsabilidade? Estamos cientes das consequências de nossas ações e mesmo de nossas omissões? Da nossa interferência na vida dos outros seres? Nos tornamos capazes, em virtude da nossa própria obra, de destruir a nós mesmos e ao planeta em que habitamos. Desaparecer. Diante desse excesso de poder, torna-se urgente ampliar os horizontes da responsabilidade. Repensar o nosso estar no mundo. Essa série traz uma reflexão filosófica sobre a ética do agir humano, com a contribuição do direito, da política, da psicanálise, da cultura. Nós fazemos a história e, ao mesmo tempo, ela nos define. Somos movidos e influenciados pelo contexto de nossa própria época. O sociólogo Max Weber falou de espírito do capitalismo, o que significaria que esse sistema de produção extrapola a economia de uma sociedade baseada no capital e no lucro. Ele está impregnado em nós, em nosso modo de ser e viver. É interessante pensar que o modo de produção da nossa economia pode estar relacionado com a forma como nos constituímos, tanto individualmente como socialmente. É essa reflexão que o filósofo Franklin Leopoldo e Silva nos traz e nos conduz a pensar sobre a importância da ética e a necessidade social e individual de restaurá-la hoje. Essa configuração da sociedade, que se caracteriza também por uma certa recusa da ética, nós podemos indicar alguns motivos, né, pelos quais essa recusa, essa espécie de dissolução de valores, né, aparece de forma, por vezes, tão contundente. Nós sabemos que, tal como se configura a sociedade de produção, né, nós, na verdade, não precisamos de pessoas eticamente constituídas para que o sistema, não é, prossiga na sua marcha. Não são propriamente pessoas, quero dizer personalidades éticas, mas sim unidades de produção, né, sujeitas ao controle por meio de dispositivos pelos quais se exerce o poder. Isso envolve vários modelos, não é? Podemos dizer que a sociedade capitalista é uma sociedade de produção, né? Mas a sociedade que vigorou na União Soviética também era uma sociedade de produção e, portanto, há traços comuns que agravam, né, a questão ética quando nós a colocamos desse modo, porque ela acaba atingindo uma certa generalidade, né, que nos faz pensar se ainda haveria possibilidade de que as pessoas deixassem de ser meras unidades de produção sujeitas ao controle sistemático e viessem, então, a usufruir ainda de uma subjetividade singular, de uma personalidade e, principalmente, da liberdade, né? Na verdade, a ética tem como seu tema principal, né, e a chave de todas as suas questões, a liberdade, né? A liberdade é um problema, ela sempre foi um problema na história da filosofia e, contemporaneamente, ela continua sendo uma espécie de pedra do sapato dos filósofos, não é? Não é fácil definir a liberdade, talvez porque não seja fácil viver com ela. Ela pesa sobre nós como um fardo, como uma carga, difícil de carregar. E muitas vezes nós sentimos essa presença, esse peso, né, de um modo muito maior e mais intenso do que se fôssemos determinados e tivéssemos as nossas ações conduzidas, por assim dizer, automaticamente como meros fenômenos naturais, né? Ainda assim, temos que admitir que estamos vivendo um processo, né, de dissolução da liberdade por via da dissolução de outras noções e de outros requisitos de conduta, né, e principalmente da dissolução de valores. Dissemos há pouco que o principal problema ético é a liberdade. Da liberdade decorre, no entanto, imediatamente a responsabilidade, né? E uma das justificativas para a afirmação da liberdade sempre foi a imputação de responsabilidade às nossas ações. É muito fácil entender que a liberdade não se demonstra, não se prova
e ela não pode ser tratada como um objeto teórico. Talvez ela não seja uma questão de conhecimento, mas uma questão de experiência apenas. A liberdade se afirma, né, através de uma imputação de responsabilidade aos nossos atos. Como se pudéssemos dizer da seguinte forma: porque podemos ser responsabilizados pelos nossos atos, então somos livres. Porque podemos ser responsabilizados pelas nossas escolhas, que sempre poderiam ter sido outras, então temos que assumir a carga desse efeito da liberdade, não é? Dessa decorrência da liberdade, que é a responsabilidade. A responsabilidade, ela evidentemente se diz em vários sentidos, não é? Mas há dois sentidos principais que eu gostaria de sublinhar aqui, não é? Um é a responsabilidade pelos outros, que é uma tarefa ética, digamos assim, muito associada, né, à nossa existência intersubjetiva, quer dizer, vivemos com outros, né? E o fato de vivermos com outros não é acidental, ele é estrutural. Não há modo de viver a não ser com os outros, né? O Aristóteles tem uma frase que sempre é muito lembrada, onde ele diz o seguinte: aquele que vive só, ou é um deus, ou é um animal. O humano justamente vive, a sua vida é constituída do ponto de vista ético, político, existencial, sob qualquer plano, né? Quando você tem diante de si o outro, que de certa maneira o constitui, né? Então, essa responsabilidade pelo outro, ela deriva da responsabilidade que cada um tem por si mesmo. O que faz com que a nossa vida em sociedade, a nossa vida dentro de grupos, né, dos quais participamos, tenha essa dupla definição ou esse duplo teor, né? Somos responsáveis por nós mesmos na exata medida em que também somos responsáveis pelo outro, né? Essa questão ela está cada vez mais atual, tendo em vista que no cenário mundial, né, as relações de alteridade, as relações que as pessoas mantêm entre si, a partir das diferenças, né, que as constituem, está se tornando cada vez mais catastrófica, né? A questão da imigração, dos refugiados e de outros aspectos que concernem a vida em comum, né, estão ficando bastante problemáticos, como se nós pudéssemos escolher, né, entre a total solidão, o total solipsismo, né, a autossuficiência e, de outro lado, a solidariedade, a vivência comum, o estar com os outros, né? Na verdade, isso não é uma escolha, né? E o que agrava a questão é essa: quando nós escolhemos viver só, quando nós escolhemos o solipsismo e a hostilidade ao outro, né, na verdade, nós estamos produzindo uma antiética, né? E talvez fosse o caso de examinar as questões éticas que se colocam para nós no mundo atual exatamente sob esse prisma, né? Vivemos um contexto ético ou num contexto antiético, ou seja, vivemos uma civilização que promove, né, a humanização, ou vivemos uma civilização que por vários motivos desumaniza, brutaliza, né, através de várias qualidades que a violência assume, né, entre nós. No próximo bloco... Estar com o outro e aceitá-lo, viver com ele, não significa que nós o conheçamos. Vivemos numa cultura que valoriza fortemente o individualismo. Por consequência, estamos tentando excluir o outro da nossa vida e tudo aquilo que pode atrapalhar o nosso sucesso individual. Como se fosse possível viver apartado de um outro. Não vivemos só, mas em sociedade. De fato, a questão da imigração, dos refugiados, do xenofobismo, tem revelado a nossa dificuldade em aceitar o estrangeiro na sua diversidade. E não só este, o outro, aquele que difere de nós, também. Mas, como disse o Franklin nesse programa, somos responsáveis por nós mesmos na exata medida em que também somos responsáveis pelo outro.
É importante de notar que essa responsabilidade pelo outro livremente assumida, né, significa também assumir de maneira muito consciente, né, a liberdade do outro. Vejam bem que uma sociedade ou uma cultura fortemente marcada pelo prisma da subjetividade, do sujeito, do indivíduo, né, que é considerado o centro de onde irradia a verdade, a moralidade e a constituição de uma existência em comum, de uma existência política, né, é claro que uma civilização pautada dessa forma, né, egocentricamente, ela tem que colocar o outro como algo de secundário. Se eu desejo conhecer o outro para depois aceitá-lo, ou seja, colocando como primeiro interesse o conhecimento, a objetivação, para depois assimilar afetivamente, né, o outro como parte da minha vida, né, isso provavelmente nunca me fará realmente chegar até o outro. Ou seja, há uma certa evolução da filosofia, né, desde os clássicos até agora, nos mostrou que talvez a pior maneira de estar com o outro é vê-lo como um objeto de conhecimento, né? Isso parece um pouco esdrúxulo, porque nós temos a ilusão de que nos ligamos às outras pessoas, estamos com elas, as aceitamos porque as conhecemos, né? E sempre ficamos surpresos quando a conduta do outro contraria isso que nós achamos, né, que seria para nós já um conhecimento razoavelmente claro e definitivo. Mas justamente essa possibilidade, né, e esses acontecimentos que são frequentes, né, na nossa vida, mostra que, na verdade, o conhecimento não aconteceu. E nem deveria acontecer como sendo a mediação necessária para nós estarmos com o outro. A maneira pela qual nós poderíamos contornar, não é, essa dificuldade de chegar até o outro e de fazê-lo presente na nossa vida é justamente substituir a pretensão do conhecimento objetivo, por uma certa associação afetiva que, na filosofia contemporânea, se fala muito, se designa muito com essa expressão. Estar com o outro e aceitá-lo, viver com ele, não significa que nós o conheçamos. A modernidade que trouxe para nós a ciência, a tecnologia e os frutos dela, que nós gozamos disso até hoje, né, sempre privilegiou o conhecimento, né? É muito difícil encontrar um sistema teórico, filosófico, né, na modernidade, que não tenha no seu centro a preocupação com o conhecimento. As regras do conhecimento, sua estrutura, sua lógica, seus pressupostos, né, e assim por diante. E é por isso que nós somos meio que naturalmente, né, levados a entender que a relação com o outro é também, ou talvez antes de mais nada, uma relação de conhecimento, né? A dificuldade que isso traz, o problema que isso traz, por conta exatamente dessa prevalência, né, da questão cognitiva, é que, como, do ponto de vista científico, teórico, nós conhecemos as coisas como objetos, quer dizer, para conhecer é preciso constituir um objeto através de vários requisitos, não é? Que a nossa mente nos oferece para isso. Então nós somos levados, né, também por um certo automatismo de analogia, né, a entender também que para estar com o outro, para conhecê-lo, se eu acredito que isso é necessário para estabelecer uma relação, nós temos que objetivá-lo, né? E isso é um problema grave porque a objetivação, se supomos que o objeto de conhecimento é um objeto construído por nós mesmos, né, pelo sujeito, então é sempre uma projeção, de alguma forma uma projeção do nosso ego, né? E é nesse sentido que o outro torna-se, né, uma projeção do nosso ego. Isso satisfaz um traço essencial que a filosofia, desde o século XVI, tem cultivado. Fazer com que o exercício do conhecimento
seja também um exercício de poder, né? Conhecemos, e não é à toa que o conhecimento se prolonga ou até mesmo coincide, né, com as conquistas tecnológicas. Conhecemos para intervir, para transformar, para modificar, né, a natureza e, portanto, para exercer poder sobre ela. A finalidade moderna, né, do conhecimento é essa, né? E é por conta dessa dessa nossa atitude, né, que é assumida de forma muito natural por nós todos, que nós vamos então chegar a um impasse ético. Ou seja, o outro torna-se uma projeção do meu ego e eu tenho então que dominar essa projeção, controlá-la, né, para que eu possa então satisfazer os meus desejos e realizar os meus objetivos, né? Dentro desse quadro, então, em que você tem um profundo desequilíbrio da relação, já que a prevalência da subjetividade do sujeito, do indivíduo, faz com que o outro, né, seja uma projeção, um resultado, né, das minhas aptidões, do meu desejo, da minha vontade, mas principalmente do desejo de poder, né? Isso faz então com que o outro, quando assimilado, né, ao meu modo de vida, ele já apareça aí sem esse requisito essencial de humanização, que é a liberdade, né? Evidentemente, se o outro é uma projeção de mim mesmo, se o outro existe para que eu possa exercer sobre ele poder e controle, é claro que eu estou explicitamente ou implicitamente, depende aí da teoria, né, de que se trata, negando a sua liberdade. E a pergunta que se faz é: a negação da liberdade sendo a negação ética do outro, né, o que resta? O que resta do outro, né, para uma eventual relação, né? Resta este vínculo naturalista, né, que é aquele mesmo que nós temos com as coisas. E nesse sentido, então, a dissolução, uma certa liquidez, como diz o Bauman, né, das relações humanas, em todos os sentidos, né? Amor, amizade, paternidade, maternidade, coleguismo, enfim, em todos os aspectos nós temos essa diluição, né? Uma vez que a própria substância ética que deveria estar presente, né, dando densidade a essas relações, ela se esvaiu pelo modo como nós constituímos o outro. E esse é o ponto crucial, né, da crise ética da modernidade. Nós sabemos que nos constituímos a nós mesmos enquanto sujeitos. Somos sujeitos porque, em um determinado momento histórico, assumimos a consciência e a liberdade, né, de nos fazermos a nós mesmos sujeitos, centros do mundo, né? E essa constituição de si mesmo, quando ela se prolonga e se projeta na constituição do outro, ela se dá de forma absolutamente diferente. Quando eu me constituo como sujeito, eu estou tomando consciência da minha individualidade, da minha liberdade, da minha singularidade. Quando eu me projeto no outro para encontrá-lo, né, a partir de mim mesmo, é claro que eu já não posso mais considerar nele um ego, uma liberdade, uma personalidade e os traços de autonomia, né, que eu concedo a mim mesmo. Nesse sentido, então, é que nós tendemos a transformar, né, as relações humanas nesse desequilíbrio ocasionado pelo poder, né? Foucault mostrou de uma maneira muito clara, né, que o poder não é apenas exercido pelas instâncias que nos dominam, que nos governam, que nos manipulam politicamente, mas o poder é exercido por todos, né? Então, sendo disseminado dessa forma entre todos, né, o exercício do poder sobre o outro, né, é sempre ocasião para nós entendermos, então, essa crise ética, essa espécie de dissolução de valores, né, que deixa de ver no outro a liberdade, que é um valor, e passa a ver no outro apenas o fato da sua existência. No próximo bloco... Quando nos deparamos com a natureza
É sempre relativo àquilo que podemos fazer dela para nós. É reveladora essa compreensão que o Franklin Leopoldo e Silva nos mostra sobre o nosso modo de ver o outro como uma projeção de nós mesmos. E que isso impede de vermos de fato o outro como ele é, com a sua liberdade de ser. E que esta forma egóica de constituir o outro é o que provoca também este esvaziamento, essa dissolução de valores, do que deveria dar substância e densidade às nossas relações. A ética, a responsabilidade com o outro. Parece que pensar o social, o outro, de forma solidária, não tem sido a marca do nosso mundo. Basta ver o nosso entorno. Seria considerar utopia a necessidade da ética? Qual é o valor de uma civilização pautada pela tecnologia, né? E pela ciência que produz essa tecnologia? Evidentemente, o valor é o fato, a facticidade, o modo como eu posso dominar as coisas, né? Ora, esse valor, portanto, que significa a objetivação do mundo através desses sistemas de dominação, né? É claro que vai funcionar de maneira muito precária e muito contraditória quando eu estou tentando estabelecer, né, uma relação com o outro. Ou seja, a liberdade responsável que poderia resultar na solidariedade em relação ao outro, ela fica impedida de acontecer. Isso faz com que certas exigências éticas que nos chegam de alguma forma, né, apareçam para nós como utopia, né? Vamos dar um exemplo aqui que talvez seja bastante conhecido, né? Se nós lermos com atenção ou estudarmos e interpretarmos, né, a parábola do bom samaritano, nós sentimos um incômodo com o que está ali escrito. Por quê? Porque nós tendemos a considerar, a partir de nós mesmos, o comportamento do sacerdote, do levita, daqueles que primeiro passaram, deixaram o sujeito lá caído, né, talvez como normal e compreensível. E temos uma terrível suspeita de que aquele que o ajudou, aquele que se solidarizou, aquele que se responsabilizou por ele, ali esteja uma situação utópica, né? Então, esse é talvez o maior problema da crise ou da dissolução de valores, né? Exigências éticas tornando-se utopias. E, portanto, a questão da responsabilidade nos seus efeitos, a questão da solidariedade, né? Uma ética que levaria em conta aquele dispositivo político, nem precisamos falar em religião, mas o dispositivo político, exigência civil da fraternidade, tão decantada pela Revolução Francesa, por exemplo, né? Isso para nós tende a parecer como uma atitude utópica. Uma outra questão que também tem sido muito discutida, não é, contemporaneamente, é a nossa responsabilidade em relação às coisas, não é? Muitas vezes, nós separamos isso de uma forma muito rígida e muito nítida. Há o mundo das coisas, dos objetos, da natureza, por exemplo, e há o mundo das pessoas, não é? Mas nós nos esquecemos que há uma ligação, e a modernidade, no entanto, sempre nos alertou para isso, que há uma ligação intrínseca na medida em que vivemos no mundo humano, não é? No mundo humano, as coisas não são apenas coisas, no sentido de fatos neutros, né? As coisas trazem sempre uma significação, né? Não há nada, nenhum objeto daqueles que nos rodeiam, né? Seja na vida cotidiana, seja na natureza em geral, que não esteja presente para nós através dessas duas faces, o fato e o significado do fato. Quando falamos da conduta, né, de uma pessoa em relação a outra, e quando falamos da conduta das pessoas em relação à natureza, recursos materiais, por exemplo, né, naturais, nós estamos falando de coisas
muito mais próximas do que a princípio entenderíamos. É por isso que as discussões ecológicas que se dão, né, a partir de um certo tempo atrás, colocam a natureza como dentro de um certo prisma de responsabilidade ética, né? Que nós devemos às coisas que, no entanto, não são seres capazes de, digamos assim, corresponder, né, como o humano faria a esse nosso comportamento. Assim como o ser humano não consegue atingir o seu estatuto de pessoa, né, porque há uma exigência objetiva de que ele seja apenas uma unidade de produção, uma peça do sistema, né, assim também a natureza nos aparece de uma forma inteiramente relativa às nossas necessidades, né, como um repositório de matéria-prima e a partir do qual nós antecipamos, né, os produtos que a natureza poderá nos fornecer desse ponto de vista, né? E é por isso que a ação, nesse sentido, né, ela extravasa a responsabilidade. Quando nos deparamos com a natureza, é sempre relativo àquilo que podemos fazer dela para nós, para o nosso benefício, para a nossa comodidade, etc., né? Há um texto do Heidegger sobre a técnica em que ele deixa isso muito claro, não é? E, digamos assim, com exemplos comuns, não é? O que é um rio? Um rio é uma promessa de energia elétrica, não é? O que é uma floresta? Uma promessa de móveis. A central hidroelétrica está posta no rio Reno. Ela coloca o Reno em função da pressão das suas águas, fazendo com que, desse modo, girem as turbinas. A central hidroelétrica não está construída no rio Reno como uma antiga ponte de madeira que há séculos une uma margem à outra. A situação se inverteu. É o rio que está construído na central elétrica. Então, a maneira pela qual nós representamos as coisas e vemos o mundo, né, nos isenta de uma relação mais íntima. Isso se dá em relação ao outro, a outra pessoa, mas também em relação à própria natureza, né? O que faz com que nós tenhamos aí um traço comum, né? Que também caracteriza bastante a nossa atualidade, né? E que é a impessoalidade, né? A impessoalidade como sendo uma espécie de requisito, né, da eficácia e da objetividade que temos que manter nas nossas relações. Então vejam bem, não se trata, né, de olhar a natureza de uma forma a personalizá-la e a tratá-la como trataríamos uma consciência livre e emancipada. Claro que não é isso, não é? Mas justamente o que acontece é que, sendo a relação ali unilateral, nós nos relacionamos com a natureza, mas a natureza não corresponde da mesma forma. Ela é aquilo que acabamos fazendo dela, né? Essa diferença com a pessoa, né? Com as outras pessoas. Então, a partir daí, a situação se mostra de uma forma talvez mais grave. Ou seja, essa responsabilidade que temos que exercer unilateralmente. A relação fica, então, mais fácil de exercer, porque não é uma relação bionívoca. Vai só de mim para as coisas e não volta das coisas para mim. É exatamente pela responsabilidade de ser unilateral, né, que eu tenho que ter uma consciência perfeita dela e exercê-la, né, em relação àquelas coisas que não podem responder, digamos assim, à altura da minha agressividade, né? O outro pode. Então, há ali pode se produzir um certo equilíbrio instável, né, nas relações humanas. Mas quando eu me relaciono com as coisas, e o próprio fato de eu atribuir a essas coisas a qualificação de recursos naturais, né, já significa que é totalmente unilateral, né? Totalmente relativo, né, às minhas necessidades, aos meus desejos, às minhas ambições, sejam elas quais forem. Há uma necessidade bastante forte, né, isso tem sido discutido abundantemente, de uma certa responsabilidade ética em relação às coisas, em relação àquilo que chamamos de mundo natural.
Mas vejam bem, o que é que prejudica essa posição que talvez devêssemos assumir como sendo isso que estamos chamando aqui da necessidade da ética, não é? É justamente a impessoalidade. A impessoalidade nas relações humanas, não é? E, evidentemente, também a impessoalidade nas relações com o não humano, com o mundo puramente natural. No próximo bloco, o indivíduo demitiu-se da sua individualidade e o sujeito demitiu-se da sua subjetividade. há um equívoco em achar que tornar nossas ações impessoais seja um sinônimo de eficiência e eficácia. Essa ideia foi bastante incutida em nós nos últimos tempos. Nossa cultura antropocêntrica há séculos enxerga que a natureza está a nosso dispor, como se ela existisse apenas como recurso e matéria-prima para a vida humana, como uma via de mão única, sem a noção de interdependência. Um equívoco ainda maior quando se transporta essa pretensa impessoalidade para as relações entre nós. E se entendemos que esta impessoalidade é um requisito, né, para que nós possamos viver da forma mais neutra possível, assumindo cada vez menos, né, disposições, expectativas, valores, né? Essa impessoalidade faz com que define um pouco, né, a vida contemporânea e a maneira como nós entendemos, né, as relações humanas em todos os aspectos, ou seja, há uma espécie de demissão do sujeito em relação à sua própria subjetividade. Ele se torna impessoal em relação a ele próprio. E, evidentemente, ele se torna impessoal em relação aos demais, né? Essa espécie de neutralidade, essa opção pelo fato, né? E pelo um fato bruto, um fato sem significação, né? Um fato que apareceria apenas ali de maneira nua e crua, né? Isso, essa maneira de viver, né, é que tem gerado, né, todos esses fenômenos que nós temos percebido, né? A dissolução da ética, a dissolução da responsabilidade política, né? A dificuldade de viver uma vida, né, ética e política. Enfim, um certo desinteresse, uma certa indiferença que parece ser assumido como requisitos, né, da vida segundo as exigências objetivas da contemporaneidade, né? Mas, digamos assim, que tudo isso esbarra com, já que falamos em fato, né, esbarra com o fato da liberdade, né? Parece depois do que eu disse, parece um paradoxo, né? Liberdade não é um fato, é um valor. Mas, tanto o Kant, filósofo do século XVIII, como o Sartre, né, que viveu até 1980, ambos são muito taxativos em dizer o seguinte: não podemos nos livrar da nossa liberdade. E, portanto, ela pesa sobre nós. Não escolhi ser livre, né? Eu sou livre porque a condição humana comporta essa liberdade. Não há uma escolha, do ponto de vista humano, entre a liberdade e a determinação, né? E aquele que escolhe ou opta, não é, pela determinação, ou seja, por entender, ou por tentar entender, ou por construir uma imagem de si mesmo ou da humanidade, né, de modo estritamente determinado, né, seja natural, seja socialmente, historicamente, economicamente, e assim por diante, né, esse está, digamos assim, disfarçando a sua liberdade, né? E esse disfarce é compreensível também, porque a liberdade que os antigos e uma parte dos modernos viram como um predicado que enaltece o homem, né? Então, quando nós dizíamos, com alguém do século XVIII, um iluminista, né, afirmava, cheio de satisfação e de orgulho, né, o homem é livre, né? Quando nós hoje dizemos a mesma coisa, nós dizemos com uma certa amargura, né, com uma certa insatisfação, né, que fez o próprio Sartre lançar essa frase, ele que é filósofo da liberdade, talvez fosse melhor, né, que não fôssemos livres.
né? Então, dentro dessa fatalidade da liberdade, né, é que a crise ética também se coloca de maneira fundamental. Na verdade, nós podemos dizer que todas as infrações éticas, elas são justificadas ou são racionalizadas, né, sempre como, de alguma forma, fuga da liberdade. Evitar a condição livre, disfarçar a liberdade em determinação, traduzir a liberdade em determinação e, enfim, não como uma escolha, mas como um caminho inexorável, um destino. Quando negamos a liberdade, optamos pela determinação, é porque não somos capazes de assumir a responsabilidade pela nossa própria liberdade, né? Então, a questão, colocada em termos simples, é essa. A liberdade e a responsabilidade se correspondem, né? Elas têm uma ligação profunda e intrínseca, né? E por conta disso, então, pensamos, em vários momentos da nossa vida, isso aparece na nossa cabeça, né, que o determinismo é exatamente a isenção da responsabilidade, né? E por isso que faz com que nós, por vezes, procuremos, né, desenvolvamos esse sentimento que o Erich Fromm ele chamava de medo da liberdade. A tese desse livro é que o homem moderno, emancipado dos grilhões da sociedade pré-individualista que simultaneamente lhe davam segurança e o cerceavam, não alcançou a liberdade na acepção positiva de realização do seu eu individual. Isso é, a manifestação de suas potencialidades intelectuais, emocionais e sensoriais. A nova liberdade trouxe consigo duas coisas para eles: um maior sentimento de força e, ao mesmo tempo, maior isolamento, dúvida, ceticismo e, oriunda de tudo isso, mais angústia. O capitalismo libertou o indivíduo. Ele libertou o homem da arregimentação do sistema corporativo. Permitiu-lhe firmar-se nos próprios pés e experimentar a sua sorte. Mas, simultaneamente, está livre daqueles vínculos que costumavam dar-lhe segurança e uma sensação de relacionamento. A liberdade torna-se um fardo demais pesado para o homem suportar, levando-o a ter o medo à liberdade. O que nos caracteriza não é o desfrute da liberdade, é antes o medo, né, de que tenhamos que aceitá-la e arcar com a responsabilidade inerente. A crise da ética é motivada principalmente por essa dificuldade em aceitarmos, né, a responsabilidade como decorrência da liberdade, né? O Kant, no século XVIII, quando ele fala de que estamos caminhando para uma civilização esclarecida, racional. A razão humana está se iluminando, né, e adquirindo cada vez mais consciência da sua emancipação, da sua liberdade, do seu valor intrínseco. Não dependemos, portanto, de outras coisas, como no passado, né, se dependeu, né? Essa projeção, essa ambição, né, nós sabemos que ela não se realizou. Ou seja, não houve, digamos assim, uma maturação da consciência emancipada. E haverá talvez um momento em que essa ligação entre liberdade e responsabilidade será simplesmente uma exigência racional, né? Nem precisaríamos dar a ela um caráter ético, religioso ou metafísico para aceitá-la. E aí então exerceríamos, desse ponto de vista, a liberdade responsável, né, de uma maneira simples, né, espontânea, como acontece com muitas das nossas necessidades naturais, né? Mas justamente o que impede que isso aconteça de fato, né, inclusive nessas pretensões do iluminismo do século XVIII, que até hoje povoam o nosso imaginário, né, as nossas pretensões, é exatamente essa presença que não por acaso o Sartre chama de bastante incômoda, né, do outro, né? Coisa que já era constatada pelo filósofo que inaugurou a filosofia do eu. E isso é muito importante que nós
observemos para entender a crise, né? O pensador, o Descartes, que é aquele que inaugurou uma filosofia do eu, do sujeito, da subjetividade, foi aquele que colocou todas as dificuldades na identificação do outro. O Descartes diz, depois de afirmar sua própria existência de maneira indubitável, ele diz: agora olho pela janela, vejo capas e chapéus. Não sei se são seres pensantes como eu. Provavelmente são, mas não posso ter certeza. Ou seja, a única certeza é a de si. Então, esse impasse, né, que durou muito tempo, não é? Faz com que nós não possamos exercer de maneira efetiva, né, nem a responsabilidade decorrente da liberdade e nem a solidariedade, essa espécie de ética da fraternidade política posta por uma revolução que instaurou, digamos assim, a vida civil contra todas as outras, os outros aspectos, né? O problema então é exatamente esse, né? Muito bem enunciado pelo Sartre. Ele disse o seguinte: se eu sou livre e se eu sou absolutamente livre, ninguém mais pode ser, né? Então, apesar disso estar, esse enunciado está dizendo assim, no limite, né, desse narcisismo, né, desse caráter profundamente egóico, né, da nossa civilização, nós entendemos que há ali alguma verdade, né? E as reações a isso na filosofia contemporânea mostram que realmente é algo a se pensar, né? Vou citar apenas 2 exemplos. Toda a nossa cultura moderna significa constituir o outro a partir de mim. Um filósofo, Emmanuel Levinas, né, ele faz uma pergunta contrária a isso. Ele diz: por que não me constituir em relação ao outro? Né? Por que não tomar o outro como princípio, como parâmetro da minha própria vida, em vez de fazer com que ele seja algo subordinado, né, às minhas próprias necessidades, ao meu ego, né? E aquela expressão que nós usamos muitas vezes, né, alter ego, ela tem esse significado, né? Não é nada positivo o alter ego. O alter ego é você no outro, né? E você gosta disso, claro, né? Você admira que haja essa repetição, né, da sua identidade, porque isso reforça, né, a sua própria subjetividade. Então, a questão colocada é essa, está em discussão. Digamos assim, alguma coisa ainda muito nova, né? Por que não optar por me constituir eticamente a partir do outro, em vez de constituir eticamente o outro a partir de mim, né? Se nós pensamos em toda a tradição, né, da nossa modernidade, isso é uma dificuldade extrema. Talvez nem seja possível. Mas isso significa que há uma consciência da necessidade ética, né, de transformar a solidariedade não num certo exercício superficial, mas numa forma de vida. Eu sou na medida em que o outro me faz ser e eu sou em função dele, né? Se isso fosse realmente admitido, né, culturalmente e eticamente, então nós leríamos, por exemplo, com outros olhos a parábola do bom samaritano. Particularmente na nossa história mais recente, depois, digamos, da queda do Muro de Berlim e do fim das utopias, etc., parece haver, em relação a este tipo de sociedade da produção, um estreitamento de horizontes ainda mais preocupante. A ideia de que os seus integrantes são unidades de produção acaba por se desdobrar de tal maneira que a lógica da produção, ela, por assim dizer, impregna de tal modo o nosso ritmo e as nossas formas de vida, que nós temos enorme dificuldade em identificar elementos que nos permitam alguma coisa da ordem da solidariedade. Isto vale para a ação moral, isto vale para a ação política. Empenhamos a nossa vida nesta lógica individualista, egóica, do ter cada vez mais, produzir cada vez mais, render cada vez mais. E, portanto, estamos só focados em intensificar
o nosso próprio rendimento, é muito difícil que a gente possa, em primeiro lugar, ter um olhar para o outro e, muito menos ainda, deixar-se constituir a partir do outro. Eu creio que a razão pela qual isso acontece é que a sociedade de produção e de consumo, não é, ela foi cada vez mais exacerbando esse caráter individualista que ela tem desde o começo, produzindo então isso que o Oswaldo chamou de narcisismo. Ou seja, nós cultivamos um narcisismo, que significa produzimos a nós mesmos e nos repetimos no sentido de atender às exigências do mercado, e esse narcisismo, ele é, portanto, produtivo e produtor. Isso é que faz com que nós possamos nos inserir narcisicamente na coletividade, o que é um paradoxo. Os indivíduos adotam o isolamento e a solidão como modo de vida, mas não o adotam eticamente. Adotam porque ele é produtivo, que tem como condição esse investimento narcísico do indivíduo dele mesmo, né? E por falar em investimento, né, a questão da liberdade se coloca dessa forma. A liberdade existe para que eu a invista. Não é um projeto, é uma moeda que eu invisto com a finalidade de produzir a mim mesmo e as coisas. O sujeito, aquele sujeito que o Descartes acreditava livre e soberano, né? Na verdade, ele é agora um investidor. O que é que ele investe? A sua liberdade e a sua subjetividade, na expectativa de que isso renda alguma coisa. Se há alguma coisa que pode caracterizar o indivíduo atualmente, é esse termo que nós estamos tão habituados a ouvir. Ele é um investidor, mas ele investe de si para si. Ele se investe, ele se joga, né, para obter, então, satisfações mercadológicas e satisfazer seus interesses. Se o indivíduo não tem consciência nem mesmo de que a primeira de todos os atos solidários com ele, é ele mesmo, tem que pensar nele, né, e não usar como investimento objetivo a sua própria personalidade, suas habilidades, seu ego, etc. Né? Como é que ele vai exercer a solidariedade fora dele, em relação ao outro. O indivíduo ou o sujeito, conforme vocês quiserem, a gente fala do indivíduo no sentido mais político, né? E do sujeito no sentido mais teórico, da ciência e tal. Mas ambos se demitiram de si próprios, né? O indivíduo demitiu-se da sua individualidade e o sujeito demitiu-se da sua subjetividade. O que perturba bastante a questão do ponto de vista ético é que o indivíduo, quando ele é encorajado a investir em si mesmo, né, ele não é encorajado a investir no seu ser. Ele é encorajado a investir no ter, né, nas coisas que ele pode ter. O indivíduo atual, ele é narcisista, mas ele não gosta tanto dele mesmo quanto a noção clássica de narcisismo permitiria pensar, né? Na verdade, ele não gosta, né? E é preciso, então, que ele complete o seu ser com aquilo que ele puder vir a ter. O capitalismo não é um sistema econômico apenas, ele é um modo de viver. Então, nós não somos capitalistas porque praticamos o capitalismo, né? Nós somos capitalistas porque dentro de nós, a nossa alma tornou-se assim. Nós somos o quê? Existências históricas. E a nossa história é a história do capitalismo. Então é natural que ela nos defina, não apenas do ponto de vista procedimental, mas também, e talvez sobretudo, do ponto de vista daquilo que antigamente se chamava, né, de interioridade. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O que eu tenho que saber é discernir o certo do errado. Remédio e veneno é a mesma coisa. Depende de como você usa. Esse uso, né, ele teria que comportar uma presença forte, né, da ética na ciência e na tecnologia. Talvez já passamos do ponto em que a transformação seria possível, mas nunca passamos do ponto em que a resistência é possível.